No instante em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquele casamento, minha mãe levantou a mão. Ela não apenas levantou a mão, ela gritou. Com a igreja lotada, todos os olhos se viraram para ela, que se levantava do banco, da frente como se fosse a dona da cerimônia. Essa mulher não merece casar com meu filho. Ela é uma mentirosa, uma golpista. Ela berrou, apontando o dedo na minha direção como se estivesse me exorcizando ali mesmo no altar. Silêncio absoluto. O organista parou de tocar. A noiva, eu, congelei. E o noivo, Daniel, que, até aquele momento me segurava pela mão, soltou. Foi como se eu tivesse levado um tapa, mas o pior ainda estava por vir. Meu nome é Isabela, tenho 27 anos, sou enfermeira, e este era para ser o dia mais feliz da minha vida. Mas minha própria sogra destruiu tudo em menos de 10 segundos. E o que ninguém sabia é que eu tinha uma câmera escondida gravando cada segundo daquele caos. Tudo começou meses antes, quando Daniel e eu decidimos nos casar. Nos conhecemos. Há 3 anos, num hospital onde ele levou a sobrinha com febre alta. Ele era gentil, engraçado e muito diferente dos homens que eu conhecia. Nos apaixonamos rápido e logo estávamos morando juntos. Mas sua mãe, Dona Alzira, nunca me aceitou. Você é muito simples para ele. Ele merece alguém do nosso nível. Vai acabar levando metade do que é dele. Ela nunca disse essas coisas diretamente para mim, mas eu ouvia atrás das portas. E Daniel sempre dizia: ela é difícil, mas vai se acostumar. Dá tempo, mas o tempo passou. E ela só piorou. No dia do nosso noivado, ela não apareceu. Quando ligamos perguntando se estava tudo bem, ela disse: prefiro não comemorar desgraça. Mesmo assim, Daniel manteve a fé. Disse que no nosso casamento ela não teria escolha. É o nosso dia. Ela vai ter que respeitar. Mas ele estava errado. Voltando ao altar, a cena foi um pesadelo. Ela ficou com outro homem. Pouco antes do casamento. Eu tenho provas! Ela gritou, tirando um envelope da bolsa. Daniel olhou para mim, confuso, e então para ela. Mãe, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Ela ignorou. Abriu o envelope e começou a tirar fotos. Fotos minhas entrando num prédio. Sozinha. Ela apontava como se aquilo fosse uma confissão de adultério. Ela me seguiu? Perguntei chocada. Claro que segui. Você não merece meu filho. Eu te avisei que, se insistisse nesse casamento, ia se arrepender. A igreja explodiu em cochichos. Alguém tossiu. Minha tia, coitada, quase desmaiou de vergonha. Daniel pegou as fotos das mãos da mãe. Olhou uma por uma. A expressão dele mudou. Mas não era raiva de mim. Era nojo do que a mãe estava tentando fazer. Essas fotos são de quando ela foi visitar o irmão no dia da cirurgia, mãe. Eu fui junto. Você não tá bem. Ela tremeu. Foi pega. E então, num ato desesperado, ela fez o impensável. Avançou sobre mim. A mulher arrancou o véu da minha cabeça com tanta força que minha tiara voou longe. E quando eu tentei me defender, ela me empurrou no meio da nave da igreja. Tudo. Em câmera lenta. O buquê caiu. Meu vestido rasgou no ombro. As crianças do coral começaram a chorar. E o padre... Bom, o padre se benzeu e saiu por uma porta lateral. Foi aí que a câmera escondida, aquela que eu pedi para o cinegrafista instalar na frente do altar, captou tudo. Cada grito, cada mentira, cada empurrão. Eu tinha provas do que aquela mulher era capaz de fazer. E naquela noite decidi que não ia mais ficar calada. Voltei para casa com os cabelos desgrenhados e o rosto manchado de maquiagem. Daniel foi comigo. Ele estava arrasado. Ela passou dos limites, e eu deixei. Ele dizia chorando, mas eu não chorava. Não ainda. Ela destruiu nosso casamento, só que ela não esperava que tudo estivesse gravado. Naquela mesma noite salvei os vídeos em um HD externo. Liguei para minha amiga advogada. E comecei a escrever tudo o que ela já tinha feito contra mim desde o começo. Não era só uma sogra ciumenta. Era assédio psicológico, difamação, agressão. E eu não estava mais sozinha. Mas o que eu ainda não sabia era que Dona Alzira estava envolvida num esquema muito maior. Uma denúncia anônima, feita por alguém da própria família, revelou que ela desviava dinheiro da empresa da família há anos. Ela não queria que Daniel se casasse comigo porque, com a união oficializada,
Eu teria acesso às contas da empresa como futura sócia. E ela não podia permitir que alguém descobrisse os rombos financeiros que ela vinha escondendo. Ou seja, a sabotagem do casamento foi só a ponta do iceberg. As semanas seguintes foram um inferno. Recebi ameaças anônimas. Alguém tentou invadir minha casa. Fotos minhas foram vazadas em grupos da cidade com legendas falsas. E um carro me seguiu. Na saída do trabalho. Mas eu segui firme. Com a ajuda da advogada, juntei todas as provas. Daniel ficou do meu lado, contra a própria mãe, e marcamos uma audiência para resolver tanto a agressão no casamento quanto os crimes financeiros. Dona Alzira foi notificada, e no dia da audiência, ela apareceu, com 2 advogados. Mas ela não sabia que alguém muito próximo dela estava do nosso lado. Alguém que ela nunca imaginaria trair sua confiança. No dia da audiência, eu me vesti como uma advogada de novela das 9. Blazer preto, salto alto, cabelo preso e maquiagem leve. Nada no meu visual era por acaso. Eu queria que Dona Alzira me visse e entendesse que eu não era mais aquela noiva. Chorando no altar, eu era a mulher que ia enterrar a reputação dela com provas. Daniel estava ao meu lado, ainda abalado, mas firme. E do outro lado do tribunal, ela, fria, vestida como uma viúva, com um ar de superioridade nojento, como se ainda acreditasse que sairia como a vítima. Boa sorte tentando provar alguma coisa, minha querida. Não. Se esqueça com quem você está lidando. Ela sussurrou quando passamos por ela no corredor. Mas eu não respondi, porque ela não sabia do que estava prestes a acontecer. A juíza era uma mulher de expressão dura, olhos atentos. Antes mesmo de sentarmos, ela fez questão de deixar claro: se eu perceber qualquer tentativa de manipulação, chantagem ou teatro de ambas as partes, não hesitarei em encerrar essa audiência. E assim começou. A acusação inicial era sobre o evento no casamento: agressão, difamação e danos morais. Mostramos os vídeos captados pela câmera no altar. A juíza assistiu em silêncio. As imagens não deixavam dúvidas. Dona Alzira tentou sabotar a cerimônia, inventou mentiras e agrediu fisicamente a noiva. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou a juíza. Ela cruzou as pernas, respirou fundo e disse, com frieza: fiz o que qualquer mãe faria para proteger o filho de uma aproveitadora. Não me arrependo. A sala ficou em silêncio. A juíza anotou algo e disse: ok, agora vamos ao segundo assunto, o financeiro. Foi aí que o clima ficou realmente tenso. Apresentamos documentos, extratos e e-mails. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. A juíza nos deu a palavra, e eu pedi para chamar uma testemunha. Quando ela autorizou, a porta da sala se abriu. E Luciana, a irmã de Daniel, entrou. Sim, a filha mais nova de Dona Alzira. A garota que sempre pareceu do lado da mãe. Aquela que ria das piadas contra mim nos almoços de família. A que postava fotos com legendas como "Família em primeiro lugar, menos intrusas RSRs". Sim, ela virou a chave. E estava do nosso lado. Dona Alzira empalideceu. "O que você está fazendo aqui, Luciana?" Luciana, nervosa, mas decidida, respondeu: "Fazendo a coisa certa, mãe." Luciana contou tudo. Que a mãe estava desviando dinheiro da empresa do pai há pelo menos 5 anos. Que criou contas em nome de terceiros para esconder movimentações. Que usava o cartão corporativo para viagens pessoais. Que pagou para um investigador seguir Isabela semanas antes do casamento e distorceu as imagens para forjar uma traição. Ela mostrou e-mails, prints e conversas gravadas com a própria mãe. E entregou um pendrive com documentos que provavam tudo. Foi um terremoto dentro da sala de audiência. A juíza interrompeu e mandou prender os documentos como parte de uma futura investigação criminal. Dona Alzira, então, perdeu o controle. "Você vai me trair por causa dessa mulherzinha? Eu sou sua mãe!" gritou para Luciana. Mas Luciana respondeu com uma calma cruel. "A senhora sempre me fez acreditar que amor era chantagem. Hoje eu sei que amor de verdade não destrói os outros. Saímos da audiência com a alma lavada. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentava. O vídeo da confusão no altar vazou. Blogs de fofoca locais falavam do escândalo da sogra criminosa. A empresa da família de Daniel foi alvo de uma auditoria fiscal. E a máscara de Dona Alzira caiu de vez, só que ela ainda tinha cartas na manga.
Na semana seguinte, Daniel recebeu uma notificação judicial. A mãe estava entrando com um processo contra ele, acusando-o de alienação parental emocional. Sim, ela afirmava que ele estava sendo manipulado por mim e por Luciana para se afastar da própria família, uma tentativa desesperada, mas que nos fez perceber que ela não ia parar até destruir todo mundo. Foi aí que Daniel teve uma ideia. Ele disse: se ela quer guerra, a gente vai usar a arma que ela mais teme, a verdade. Ele chamou a imprensa local. Deu uma entrevista completa contando tudo. Fez questão de exibir os documentos que Luciana entregou. E mais, anunciou que estava abrindo uma nova empresa, longe da influência da mãe, e que Luciana e eu seríamos suas sócias. Foi um escândalo. As ações da empresa de Dona Alzira despencaram. Investidores cobraram explicações. A polícia pediu acesso aos extratos bancários. E para completar, o pai de Daniel, que até então era um homem apático e submisso, pediu o divórcio. Dona Alzira ficou sozinha, literalmente, sem marido, sem filhos, sem reputação e com uma investigação criminal nas costas. Mas ela ainda não desistiu de se vingar. Na madrugada do dia 12 de setembro, alguém jogou um coquetel molotov no jardim da minha casa. Por sorte, o incêndio foi controlado, antes de se alastrar. Mas a mensagem estava clara. Ela estava nos ameaçando. Registramos boletim de ocorrência. A polícia analisou câmeras da rua. E dias depois descobriu-se que o carro usado era alugado no nome de um funcionário da empresa antiga. O mesmo que já havia feito favores pessoais para Alzira. Era questão de tempo até ligarem os pontos. Nesse ponto, minha vida já parecia um roteiro de novela das 9. Mas eu não sentia medo. Pela primeira vez na vida, eu sentia controle. Porque agora eu tinha aliados, Daniel, Luciana e até o pai deles, que nos ajudava com documentos da empresa e testemunhos. A mulher que tentou me destruir no meu casamento acabou abrindo as portas para eu me tornar ainda mais forte. Mas ainda havia um último ato para essa história. E ele aconteceria em um lugar que Dona Alzira jamais imaginaria me ver. À frente de um evento beneficente, com transmissão ao vivo, para toda a cidade, e foi lá que a última máscara dela caiu. Após o ataque à minha casa com o coquetel Molotov, a cidade ficou em alerta. A polícia aumentou a vigilância, e a mídia começou a cobrir tudo com mais intensidade. Mas o que ninguém esperava era que a justiça poética aconteceria diante de toda a cidade, ao vivo, e com plateia. Tudo começou quando a prefeitura da cidade me convidou para organizar um evento beneficente anual, o Jantar das Estrelas, que reunia empresários locais para arrecadar fundos para o hospital infantil. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, aceitei. Daniel me apoiou. Luciana ficou responsável pela parte administrativa. E até o pai deles, Sr. Armando, se envolveu com a logística. O evento seria televisionado em rede local, com transmissão também no YouTube. Cerca de 10.000 pessoas assistiriam em tempo real. O local escolhido foi o Salão Nobre da Associação Comercial, o mesmo onde, anos atrás, Dona Alzira recebia homenagens como Mulher Influente do Ano. E, ironicamente, ela também foi convidada. Eu soube da confirmação da presença dela 2 semanas antes do evento. Ela ainda tentava manter a pose, mesmo com a reputação em ruínas. Afinal, ninguém foi preso ainda, e boato não é prova, dizia em entrevista. Ela apareceria ao lado de alguns aliados antigos, e sabia que, se não comparecesse, pareceria culpada. Mas se comparecesse, corria o risco de tudo desmoronar. Ela foi, de vestido longo, colar de pérolas e com um sorrisinho cínico. O salão estava impecável, orquestra ao fundo, mesas decoradas, com flores brancas, luzes suaves e câmeras posicionadas estrategicamente para captar cada detalhe. Eu entrei no palco como mestre de cerimônias. Aplausos. Fiz meu discurso inicial com um ar emocionado, agradecendo a presença de todos. Mas o verdadeiro clímax estava por vir. Apresentei um vídeo especial, feito para homenagear empresários que marcaram a cidade. Começou com cenas de doações, obras sociais, campanhas, e então, de repente, a tela tremeu. Um novo vídeo começou a rodar com a legenda: a verdade por trás da elite que destrói enquanto finge ajudar. Silêncio absoluto. As imagens mostravam documentos, gravações e até áudios de Alzira articulando desvios e montagens.
A voz dela dizia: essas doações são fachada. Ninguém precisa saber como o dinheiro é usado de verdade. O público ficou em choque. Alguns riram incrédulos. Outros filmaram com os celulares. Dona Alzira levantou abruptamente da mesa, apontou para mim e gritou: você fez isso! Sua desgraçada! Você arruinou a minha vida! As câmeras pegaram tudo. Ao vivo. 2 seguranças se aproximaram e a retiraram do salão. O evento continuou com ainda mais força. Conseguimos arrecadar mais de 2 milhões de reais para o hospital. E no dia seguinte, a manchete do jornal local dizia: sogra de ex-noiva exposta ao vivo em evento beneficente. Máscaras caem em rede nacional. A casa dela foi cercada por jornalistas. Os patrocinadores da empresa dela cancelaram os contratos. E o Ministério Público emitiu um pedido de investigação criminal oficial. O que era apenas uma guerra pessoal virou um escândalo nacional. Mas Dona Alzira ainda tentou o último recurso, uma entrevista ao vivo no programa de maior audiência da cidade. A tentativa era limpar a própria imagem. Daniel e eu decidimos assistir juntos. Ela estava visivelmente cansada, mas ainda com o ego intacto. Sou vítima de uma conspiração familiar. Essa moça destruiu meu lar, afastou meus filhos e está me difamando para subir na vida. O apresentador, já sabendo de tudo, perguntou: e os documentos, os vídeos, os áudios? A senhora nega essa autenticidade? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: não autorizo o uso de nenhum material pessoal. Estão invadindo minha privacidade. Ou seja, ela não negou. E naquele momento, a última parte do castelo dela desabou. A semana seguinte foi um turbilhão. A empresa dela entrou em processo de recuperação judicial. O nome dela foi retirado do Conselho de Empresários da cidade. As redes sociais dela foram desativadas. E o mais chocante, ela tentou fugir do país. Sim, a polícia interceptou uma tentativa de embarque com passagens falsas para o Uruguai. Foi detida no aeroporto. Na mala, documentos, joias e 120 mil reais em dinheiro vivo. Ela agora respondia por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tentativa de evasão fiscal, falsidade ideológica e ameaça. Com ela oficialmente sendo processada, eu finalmente consegui respirar. Pela primeira vez desde aquele casamento destruído no altar. A justiça estava sendo feita. Daniel e eu conseguimos reconstruir nossa vida juntos. A nova empresa prosperava. Luciana virou uma espécie de influencer de justiça. Familiar, ajudando outras pessoas a lidarem com familiares tóxicos. E o pai dele se reconectou com a própria história, voltando a tocar piano, coisa que Alzira sempre proibiu. Mas nem tudo eram flores. Recebíamos ameaças anônimas. Alguns familiares ainda defendiam Alzira, dizendo que ela só errou, tentando proteger os filhos. E eu? Ainda tinha pesadelos com o dia do meu casamento. Porém, toda vez que olho para o Daniel e vejo o homem que ele se tornou, eu tenho certeza de que tudo valeu a pena. Daniel ficou internado por mais de uma semana. O trauma físico foi grave, mas o abalo emocional parecia ainda mais profundo. Nos primeiros dias, ele mal falava. Os médicos disseram que ele estava em choque. Uma resposta normal, considerando a violência que sofreu de pessoas tão próximas. Passei horas ao lado dele, segurando sua mão, lendo em voz baixa os livros que ele gostava, mesmo que seus olhos estivessem fechados. A raiva que eu sentia de Maria era quase insuportável, mas eu sabia que precisava focar em Daniel. Cada pequeno sinal de melhora, um dedo que se movia, um suspiro mais forte. Era uma vitória. Enquanto ele dormia, fui até a polícia com todos os vídeos e áudios que conseguimos recuperar. Mostrei a armação, o plano de Maria para sabotar nosso casamento, as chantagens, a tentativa de manipular meu pai contra mim. O delegado ficou horrorizado. Em poucas horas, Maria já estava sendo procurada pela polícia. Ela tentou fugir, mas foi encontrada escondida na casa de uma amiga, em outra cidade. A prisão dela foi exibida em todos os jornais locais. A cidade inteira comentava. Os vizinhos, os colegas de trabalho, até parentes distantes se mostraram indignados. Pela primeira vez, a imagem de mulher exemplar e protetora de Maria havia sido destruída publicamente. Mas dentro de mim ainda restava um buraco. Quando Daniel finalmente acordou, seus olhos encontraram os meus, e ele chorou. Chorou como nunca tinha visto. Me contou que o que mais doía não era a pancada, mas a traição.
Ela me olhava nos olhos todos os dias e fingia me amar, e fez isso comigo. Foi naquele momento que algo mudou nele. Ele pediu para ver meu pai. Eu não esperava que eles fossem se entender, mas me surpreendi. Papai entrou no quarto do hospital, cabisbaixo, envergonhado, mas com uma expressão que eu não via há anos. Arrependimento sincero. Daniel pediu que ele se sentasse e falou tudo o que sentia. Disse como havia sido ignorado, como Maria manipulava a todos, e como ele esperava apenas ser amado e respeitado. Meu pai chorou. Pediu perdão. Não só para Daniel, mas para mim também. Disse que foi cego, que confundiu amor com medo, que deixou Maria conduzir a família e se afastou de mim por covardia. Aquela conversa foi o ponto de virada. Não apagou o passado, mas começou uma nova página. Maria foi condenada por tentativa de homicídio, falsidade ideológica e associação criminosa. Descobrimos que ela pagou para plantarem drogas falsas no carro de Daniel antes do casamento, em mais uma de suas tentativas de arruinar tudo. Pegou 14 anos de prisão em regime fechado. Durante o processo, descobri que ela desviava dinheiro do meu pai há anos. Tinha contas em nome de terceiros, empresas de fachada. Meu pai entregou tudo para a justiça e, como colaborador, conseguiu evitar um processo. Mas ficou com uma dívida enorme. Vendeu a casa, os carros e se mudou para um apartamento simples. Já eu fui atrás da minha própria reconstrução. Com o dinheiro da indenização que Maria foi obrigada a pagar, abri uma pequena empresa de organização de eventos. Irônico, né? Depois de tudo, era como se eu quisesse ressignificar o trauma do meu casamento. Daniel se recuperou, lentamente. Fez fisioterapia, voltou a estudar e, depois de um tempo, começou a trabalhar comigo. Estar ao lado dele, vê-lo sorrir novamente, foi a maior prova de que a gente ainda podia ser feliz. Quando completamos 2 anos juntos, fomos nós que organizamos nosso próprio casamento, dessa vez do nosso jeito, sem máscaras, sem pressões. E no altar, diante de poucos e bons amigos, jurei para mim mesma: nunca mais vou deixar que ninguém decida o que é melhor para mim. Mas o destino ainda nos guardava uma última surpresa. Os dias que se seguiram à sentença foram silenciosos, estranhamente silenciosos. Pela primeira vez, não havia gritos. Não havia cobranças veladas, chantagens emocionais, comparações cruéis ou olhares reprovadores. Só havia paz. Uma paz, estranha, nova, desconfortável no começo, como um cobertor novo que ainda não se ajustou ao corpo. Mas era minha. Conquistada com lágrimas, coragem e principalmente com verdade. Peter se tornou meu porto seguro nesse período. Nunca me tratou como vítima, e sim como uma mulher que enfrentou e venceu. Ele me ajudava com os trâmites legais, da herança, com o pagamento das custas do processo e, principalmente, com o silêncio dos dias difíceis. Às vezes, só estar ali do meu lado já bastava. A casa, a mesma casa pela qual lutei tanto, precisou de muitas reformas. Era quase como se ela também quisesse se livrar do passado. Troquei os móveis pesados por outros mais leves. Deixei as janelas escancaradas para que a luz entrasse sem pedir licença. Plantei flores no quintal. Cada canto, cada detalhe novo era uma forma de dizer: essa vida agora é minha. Doris, que havia sumido depois do julgamento, finalmente me mandou uma mensagem semanas depois. Um simples "podemos conversar?", seguido por um coração tímido. Eu hesitei. Parte de mim ainda doía. Mas outra parte queria virar a página de uma vez. Marcamos de nos encontrar em um café discreto da cidade. Ela estava abatida, magra, com olheiras profundas. Mas havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Arrependimento verdadeiro. Isabela, eu sei que não mereço nem estar aqui, mas eu precisava te olhar nos olhos e pedir perdão. Você não merecia nada do que passou. Eu fui covarde, cega, egoísta. As palavras saíram rasgadas, sem floreios. Eu escutei tudo. Cada sílaba. Quando ela terminou, tudo o que consegui dizer foi: obrigada por vir. E a abracei. Pela primeira vez em anos, aquele abraço foi sincero. E não uma encenação para agradar nossos pais. Decidi não guardar mágoa. Não mais. O perdão não era um presente para ela. Era uma libertação para mim. Aos poucos, a vida foi voltando a ter cor. Comecei a trabalhar com Peter em sua empresa de arquitetura. Aprendi mais sobre design de interiores e me descobri apaixonada por transformar espaços,
Algo que parecia uma metáfora para o que eu fazia comigo mesma. Reconstruir, decorar com cuidado, valorizar a luz. Peter era paciente com minhas inseguranças. Em dias ruins, ele me lembrava que eu tinha vencido monstros. Que não era mais a filha ignorada, a mulher agredida, a sombra de uma irmã. Eu era a Isabela, forte, inteira, capaz. E então, um dia qualquer, enquanto tomávamos café na varanda, ele me pegou de surpresa. Tirou do bolso uma caixinha de veludo azul e se ajoelhou ali mesmo, com os olhos marejados. Você já me deu tudo, Isabela. Coragem, amor, esperança. Agora eu quero te dar o que você merece. Um lar, uma nova história, uma família de verdade. Casa comigo? Eu chorei, rindo, tremendo. Senti meu passado se dissolver ali mesmo, como gelo sob o sol. Sim, sussurrei. 1000 vezes sim. Nos casamos em uma cerimônia íntima, apenas com amigos e pessoas que realmente torceram por nós. Nada de aparências, nada de luxo exagerado. Só amor. E verdade. Depois do casamento, viajamos para o interior de Minas, onde alugamos uma pequena casa cercada por montanhas e cachoeiras. Foi lá que decidimos que queríamos filhos. E não apenas filhos biológicos. Queríamos adotar também. Dar a crianças sem amor a chance de crescer em um lar onde cada palavra fosse afeto e cada olhar fosse cuidado. A antiga mansão da minha família, com a ajuda de Peter e de alguns investidores, se transformou em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Um centro de acolhimento com psicólogos, advogados e oficinas de capacitação. Batizei o local de Casa Aurora, porque era isso que eu queria que simbolizasse. Um novo dia, uma nova chance. Muitas vezes, quando passo pelos corredores e ouço os risos das mulheres, vejo reflexos de mim mesma. Algumas ainda com os olhos inchados de tanto chorar, outras já se permitindo sorrir. E eu lembro de onde vim, de quem eu era, do que enfrentei. E sei, tudo valeu a pena. Minha história não foi perfeita, mas foi real. Foi vivida com coragem. E, acima de tudo, foi minha. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais dor. Sinto orgulho. E quando olho para o lado, vejo Peter, com o nosso filho nos braços e outro no colo, me sorrindo como se todos os dias fossem milagre. E talvez sejam mesmo, porque sobreviver é uma forma de milagre. Mas viver com verdade, amor e liberdade, é o maior deles.